Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre um tema tão relevante nos dias de hoje e que eu acredito estar na pauta de todas as empresas. Eu sou João Carramaski, gerente de vendas na Citrix Brasil, e o tema da minha apresentação hoje é a segurança para o novo espaço de trabalho digital e o trabalho híbrido, abordado por uma arquitetura SaaS. Apesar de eu estar apenas 2 anos e meio na Citrix, eu já acompanhei tantas evoluções tecnológicas durante esse período que meus 15 anos de mercado atuando em TI e Telecom parece que se resumem aos últimos 2 anos. Impressionante como o ciclo das tecnologias está cada vez menor, não é? Isso te assusta ou te deixa mais otimista? Eu sou engenheiro por formação acadêmica e o que mais me anima é que a engenharia me tornou mais resiliente para essas transformações e com uma adaptabilidade assustadora. E eu aprendi com este meu breve histórico profissional que as tecnologias estão aqui para facilitar a nossa vida e nos tornando ainda mais produtivos e ágeis para as tomadas de decisões. E o legal disso é que no final do dia nos sobra mais tempo livre para a gente passar com a nossa família, com as pessoas que nós amamos. Vocês concordam? Bom, a Citrix, que já está nesse mercado há mais de 30 anos, acredita desde o início da sua existência que o sucesso vai para as empresas que podem dar às pessoas a liberdade de fazer o trabalho delas, onde, quando e como elas desejam. E hoje, mais do que nunca, isso está se provando ser uma vantagem cada vez mais competitiva. Mas a gente também entende que criar esse tipo de ambiente de trabalho híbrido não é uma tarefa nada fácil. Quando você se aprofunda no que isso realmente implica para a sua organização, especialmente para a TI. E por que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, houve uma evolução na forma como as pessoas trabalham. As empresas devem levar essas evoluções em consideração para planejar os futuros investimentos em infraestrutura, arquiteturas, cronograma para entrega de novos serviços digitais e muito mais. Ou seja, acompanhar essas evoluções é fundamental para impactar positivamente os indicadores de sucesso nos negócios, como desempenho operacional, custos, envolvimento dos funcionários e a satisfação dos nossos clientes. É um fato dizer que o Covid forçou empregadores e funcionários a adotarem o trabalho remoto. E com base em uma pesquisa realizada em junho de 2020, 72% dos funcionários disseram que gostariam de trabalhar remotamente pelo menos 2 dias por semana, mesmo depois que o Covid não fosse mais uma preocupação. Dito isso, os trabalhadores remotos também mencionaram que a dificuldade de colaboração foi um dos principais motivos para a perda de produtividade. Não é nenhuma surpresa que 53% dos empregadores planejam investir no fornecimento de uma melhor experiência móvel para aplicações e dados de trabalho. O Gartner estima um aumento de 34% nos gastos com aplicações SaaS até o final deste ano, comparado ao ano passado. Essas aplicações estão sendo adotadas para uso profissional e pessoal. E em ambos os casos, as pessoas esperam uma experiência de nível aprimorado, ou seja, acesso rápido, independente do que está sendo acessado e do local onde o usuário está localizado. Por último, as ameaças de segurança também estão evoluindo de forma cada vez mais rápida e estão cada vez mais letais. O prejuízo gira em torno de 4 milhões. Esse é o custo total médio de uma violação de dados. A maioria das violações de dados, elas são orquestradas de forma com a intenção maliciosa, versus, por exemplo, erros humanos ou falhas do sistema. Então, é importantíssimo que as empresas desenvolvam seus sistemas e arquiteturas de segurança para superar esses malfeitores. Isso não só impede evitar a perda financeira, mas também ajuda a reter o cliente e a confiança dos funcionários. E a maneira como uma empresa aborda essa oportunidade impacta de forma direta a percepção do valor da TI. Ou seja, se bem feita, a tecnologia é vista como um facilitador do verdadeiro valor estratégico. Mas quando as coisas não vão bem, é fácil culpar a tecnologia, né?
E é um ato, então, de equilíbrio complexo. Entregar essa visão quando você também precisa garantir que as experiências do usuário sejam perfeitas e a sua postura de segurança seja mantida, enquanto, obviamente, né, se mantém um orçamento estável. Eu trago aqui alguns desafios específicos que a gente precisa resolver para entregar arquiteturas adequadas para essa era da nuvem e da mobilidade. As arquiteturas tradicionais, elas geralmente são feitas de soluções fragmentadas e encadeadas de serviços. E isso faz com que seja difícil fazer alterações numa arquitetura sem quebrar um outro conjunto de configurações. Os funcionários, mesmo quando trabalham em casa, eles esperam um desempenho da aplicação semelhante à experiência que eles têm de uma filial. E para conseguir isso, os funcionários geralmente se desconectam da VPN ao acessar aplicações web ou aplicações SaaS. E isso deixa eles desprotegidos e vulneráveis a ameaças. Da mesma forma, os funcionários que acessam os dados da empresa a partir de dispositivos pessoais, isso pode aumentar o risco para os negócios. Na verdade, os funcionários precisam ser capazes de acessar todos os aplicativos por meio de um caminho direto, utilizando, por exemplo, a internet como uma saída. No entanto, essa conexão ela deve ser protegida. Atualmente, 53% dos empregadores planejam investir no fornecimento de uma melhor experiência móvel para as aplicações e dados de trabalho. As equipes de TI precisam de uma rede subjacente e uma arquitetura de segurança que seja capaz de suportar o acesso rápido, consistente e seguro às aplicações em nuvem por todos, incluindo os funcionários remotos. Infelizmente, as redes Hub and Spoke e as arquiteturas de segurança em uso hoje em dia, elas foram projetadas para uma era de aplicações locais e trabalhadores fixos baseados em filiais e conectados por meio de redes privadas. É necessário, então, uma mudança nessas arquiteturas tradicionais para poder dar suporte às tendências tecnológicas que podem impactar diretamente o sucesso dos negócios. E indo nessa linha, a Citrix ela incorporou no seu portfólio uma oferta de serviços de segurança através da sua própria nuvem, de forma combinada com recursos de rede. E isso tudo é sustentado por 3 pilares, que chamamos de Secure Workspace Access, Secure Internet Access e Secure SD-WAN. Nos próximos slides eu vou explanar um pouco mais o alcance e os casos de uso possíveis. O Secure Workspace Access da Citrix fornece um acesso unificado, com reconhecimento de identidade e confiança zero a todas as aplicações corporativas, sejam elas SaaS, aplicações web, virtuais, e isso tudo em um espaço de trabalho digital projetado para otimizar a experiência do funcionário em qualquer dispositivo. A solução também se integra com o nosso ADC, para prover um acesso contextual e com segundo fator de autenticação. Além disso, o isolamento remoto do navegador, de forma integrada, protege os terminais e a rede corporativa de ataques baseados no navegador. Ou seja, os dados do site não são transferidos diretamente para o dispositivo do usuário. Portanto, a experiência é garantida e segura. E tudo isso pode ainda ser impulsionado por uma inteligência analítica da Citrix para prover uma segurança com monitoramento e um assessment de risco contínuo para todos os usuários através de todas as aplicações. Isso tudo que eu estou falando se traduz num acesso seguro sem a necessidade de uso de VPNs, o que a gente chama de VPN-less. De novo, mantendo a segurança e sempre melhorando a experiência do usuário. Eu trago aqui então alguns exemplos de casos de uso do Secure Workspace Access para trabalhadores híbridos. Por exemplo, o acesso remoto às aplicações web corporativas sem uso de VPN e com acesso contextual e segundo fator de autenticação. O acesso seguro a partir de dispositivos não gerenciados e baseados no programa de BOID, Bring Your Own Device, onde o usuário ele pode utilizar o seu próprio dispositivo pessoal com isolamento do browser e políticas de proteção das aplicações contra keylogger
que é o ato de gravar cada tecla digitada, e também a prevenção de captura de telas ocasionadas por malwares. E por último aqui, não menos importante, dentre 3 exemplos de casos de uso, nós temos também o Single Sign-On e segurança avançada para as aplicações SaaS e web, através de um acesso sempre unificado, ou seja, com uma experiência única para o usuário, e o controle de aplicações em cloud para a proteção das informações sensíveis que são armazenadas pelas mesmas. Já na camada de acesso, todo o caminho percorrido na internet para acesso às aplicações web e SaaS também é protegido pelo SIA, Secure Internet Access, que reúne casos de uso adicionais como Secure Web Gateway, Firewall, CASB, Malware Protection, Data Loss Prevention, DLP e Sandbox. E para otimizar ainda mais a experiência e tornar a solução ainda mais confiável e escalável, a Citrix conta ainda com mais de 100 POPs, 100 pontos de presença espalhados pelo mundo, de tal forma que o acesso ao serviço na Cloud Citrix seja feito não apenas pelo caminho mais curto, mas também pelo caminho que estiver entregando a melhor qualidade no momento do acesso. Nós prezamos também pela privacidade dos dados, uma vez que a nossa arquitetura SIA na Cloud Citrix, ela possibilita a segmentação baseada em corporações ou localidade, sem que haja mistura de dados de diferentes companhias numa única instância ou entre regiões. Bom, como casos de uso do SIA, Secure Internet Access, combinando as funcionalidades intrínsecas do pacote Citrix, eu posso destacar aqui o acesso direto e seguro à internet, bloqueando de forma proativa todas as ameaças provenientes da rede pública. A solução ela permite acelerar a jornada para SaaS, com uma gestão unificada, independente da localização do usuário e de onde as aplicações estão hospedadas, além de permitir também o outscale à medida que o negócio crescer. Além disso, o SIA também pode ajudar a reduzir custos de infraestrutura e a segurança da WAN. A maioria das empresas hoje desejam reduzir custos sempre que possível. Observe que uma empresa pode optar por implantar parte desses casos de uso para resolver desafios específicos, mas pode ser também que o seu objetivo seja ainda mais estratégico e necessite implantar uma arquitetura SaaS completa. Portanto, é importante frisar que a solução de SIA da Citrix, ela também é modular e se encaixa perfeitamente nessas situações. Esse gráfico é bem legal porque ele mostra numa visão consolidada e de forma simplificada o alcance da arquitetura SaaS proposto pela Citrix, que preenche todos os casos de uso recomendados pelo Gartner. E é interessante também ressaltar que nós buscamos todas as sinergias possíveis com a infraestrutura Citrix legada, para que as empresas possam maximizar o uso dos recursos existentes e ter um melhor aproveitamento dos seus investimentos já realizados. E quando nós falamos em trabalho híbrido, seja ele de forma remota ou do escritório, e onde a internet é um meio de acesso comum às aplicações, a experiência do usuário é sempre mantida de forma única, sem prejudicar a operação da TI, que continuará com uma visão fim a fim de todo o caminho percorrido pelo funcionário e também um controle unificado da segurança das aplicações, independente de onde elas estiverem hospedadas. É importante ressaltar também que as soluções da Citrix se integram com um vasto ecossistema de soluções de terceiros, a fim de garantir que os pilares de experiência, segurança e liberdade de escolha, seja para os usuários e também para a TI das empresas, sejam otimizados dentro de um contexto Zero Trust e facilitem com isso ainda mais a adoção de uma arquitetura SaaS completa sem que hajam lock-ins. Dito tudo isso, nós da Citrix estamos à disposição para parcerias consistentes e de longo prazo com um intuito único: tornar a vida dos nossos clientes mais simples e permitir que os avanços tecnológicos sejam acompanhados. Bom, pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para hoje.
eu fico por aqui. Gostaria mais uma vez de deixar o meu muito obrigado e espero que esse conteúdo seja de fato aproveitado por vocês na prática. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço.